Esse ano eu ouvi uma frase que define muito como vai ser 2026. 2026 é um ano de pista molhada. Essa frase me fez refletir, essa frase me fez pensar e entender o real significado dela. E eu quero compartilhar com vocês o que eu acredito que essa frase carrega e como, de fato, nós podemos utilizar essas palavras ao nosso favor. Primeiro, entender o conceito. Por que um ano de pista molhada? Para você que é empreendedor, para você que trabalha no mercado de eventos, para você que está posicionado no mercado de prestação de serviço, seja entretenimento, seja corporativo, nós temos alguns desafios. Nós temos muito feriado, nós temos Copa do Mundo, nós temos eleição. E você pode se perguntar, cara, mas o mercado de evento não pode se vangloriar disso? O mercado de evento não pode tirar vantagem desses feriados, dessa Copa do Mundo e até da eleição? Sim, desde que você entenda todo esse universo. Desde que você posicione e se estruture para isso. Quando nós temos muito feriado, atrapalha a nossa logística, atrapalha a criação e produção, as coisas e os insumos ficam mais caros, consequentemente a mão de obra também acaba ficando um pouco mais caro e o resultado fica mais justo. Quando nós temos Copa do Mundo, nós sabemos que até algumas pessoas acabam alugando, montando, fazendo seu próprio entretenimento em família, entre amigos, para conviver aquele momento. Porém, quando a gente fala em grande escala, quando a gente fala de negócio, isso vai atrapalhar o teu negócio. Isso vai proporcionar com que você acabe derrapando, com que você muitas vezes não alcance o seu faturamento. E a eleição, a gente não precisa nem entrar no mérito aqui, que praticamente nós temos alguns meses full time naquilo, em função daquilo, onde sim, algumas pessoas acabam até tendo vantagem, quem trabalha diretamente com isso. Mas quem não trabalha diretamente com isso acaba sendo prejudicado. Quando a gente fala de eventos, alguns eventos vão ser cancelados, alguns eventos vão ser mudados de data, alguns eventos vão traçar uma estratégia diferente, consequentemente o restante do calendário vai ficar apertado, vai ter mais gente disputando uma fatia menor e essa disputa vai fazer com que muitas margens caiam, do que muita liquidez elas não sejam tão vistas. Elas vão fazer com que alguns negócios tomem prejuízo. Você muitas vezes vai ter aquela necessidade de trabalhar de uma forma diferente ou trabalhar muito mais intensamente em algum período para que você consiga contrapor, colocar essa balança em equilíbrio. Então é isso que a gente fala que é um ano de pista molhada. Tendo isso em vista, não quer dizer que o restante do ano inteiro vai ser jogado por água abaixo. Não quer dizer que o ano inteiro vai ser lástima e só notícias ruins. A diferença é como você encara isso e quanto você antecipa esses momentos. Quando você analisa isso, quando você tem clareza sobre essa pista molhada, sobre esses desafios e sobre tudo o que vai acontecer no seu ano, você consegue fazer o que eu mais gosto. Planejamento. Acredito que você conheça um cara chamado Ayrton Senna. Eu acredito que independente da sua idade, mesmo você sendo mais novo e não tendo o privilégio de ter assistido ao vivo corridas desse cara, você por algum momento já ouviu falar, já assistiu algum documentário, algum filme ou quiçá, às vezes viu algum vídeo no próprio YouTube ou em alguma outra plataforma sobre esse cara. Esse cara, ele foi um grande piloto. Esse cara foi uma pessoa e um profissional fora da curva. Dentre tantas as frases, dentre tantos os insights, tantas as colocações que ele tem uma que cabe muito ao momento que a gente está falando nesse vídeo. Ele sempre falou o seguinte: acelerar na reta é fácil, acelerar em pista seca é fácil. O que diferencia um grande piloto de um bom piloto justamente é a ousadia, é a capacidade de brecar por último, é a capacidade de entrar numa curva em alta, é a capacidade de acelerar quando tá todo mundo brecando. E é justamente isso, é esse olhar que eu quero que você traga pro teu negócio, pro teu mercado, pro teu segmento, dentro desse universo de eventos em 2026. Eu quero que você interprete o Ayrton Senna por esses momentos. Nós estamos sim num ano desafiador e num ano que a gente chama de pista molhada, mas nós podemos ser o melhor piloto. Nós podemos acelerar quando estão todos brecando. Nós podemos entrar numa curva em alta velocidade com prudência, com clareza e com técnica, para que a gente possa lá na frente sair primeiro, para que a gente possa ganhar de, às vezes, carros mais velozes, carros com maiores investimentos, carros que têm, quiçá, uma equipe mais estruturada. Nós podemos sim tirar vantagens. Como? Planejando, estruturando. Então agora, para a gente entender, depois que nós tivemos essa introdução, e eu espero que você esteja comigo até agora, que você entendeu os desafios do ano, o significado de pista molhada e que é possível mesmo assim
sair na frente, como fazer isso? Aqui vai uma dica clara. Estruture o seu negócio de uma forma simples, direta e objetiva. Exemplo: tudo que você for criar, executar no seu negócio, imagine que você está explicando para uma criança de 10 anos. Aquela criança entendeu? Aquela criança conseguiu ter clareza? Aquela criança conseguiu entender o seu raciocínio com 10 anos? Se sim, você está sendo claro, você está sendo direto e você está sendo objetivo. Não, você está trazendo uma complexidade absurda, uma quantidade de palavras e às vezes termos técnicos que não vão ajudar e não vão contribuir nesse ano. Zé, como assim? Num ano desafiador, num ano teoricamente mais curto, não sei se faz sentido, mas quando nós temos muitos feriados, Copa do Mundo, eventos como, por exemplo, a questão da eleição, elas vão fazer com que o nosso calendário fique mais curto. Então nós vamos precisar ser simples, sem ser simplistas. Nós vamos precisar ter uma clareza na nossa comunicação. Nós vamos precisar ser assertivo na nossa comunicação. E eu quero que você entenda isso como diretriz. Imagina que você vai ser direto, que você vai ser claro, que você vai ser objetivo. Não é ano para enfeitar o pavão, não é ano para rodear, não é ano para você ficar falando muito termo teórico, é ano de prática. Então essa é a primeira dica do como que eu te dou. Deixe o seu negócio claro, direto e objetivo, sem enfeitar o pavão, sem contar muita coisa, menos é mais. Comunicação assertiva, comunicação direta, para que o teu cliente, o teu prospecto, o teu lead entenda de uma forma fácil o que você quer dizer. Segundo ponto, tenha dentro do teu negócio uma estrutura muito bem desenhada. Saiba todos os processos, independente qual seja o setor. Quando a gente fala de eventos, nós sabemos que nos bastidores as coisas não são tão organizadas assim. Nós sabemos que mesmo quando se fala em organização e planejamento, muitas coisas não são tão organizadas assim. Muitas coisas a gente acaba não conseguindo cumprir um deadline. E o que eu quero que você olhe é justamente para isso. Quando o ano está curto, quando os desafios aumentam, você não tem tempo, você não tem margem para erro. Consequentemente, eu preciso que você tenha melhores processos e que esses processos sejam executáveis. Zé, eu não sei criar processo. Eu não consigo criar processo. Processo nada mais é que o passo a passo para que você chegue do ponto A ao ponto B. As etapas que você vai passar para que você alcance determinado resultado. Basicamente é isso, sem termo técnico, sem enfeitar o pavão. Crie etapas dentro do teu negócio que vão proporcionar que você tenha clareza e que você chegue e atinja o resultado que você deseja. Seja no seu financeiro, quais são as etapas do seu financeiro? No seu comercial, desenhe as etapas do seu comercial. Na sua parte de produção, na sua parte administrativa, crie as etapas dos seus segmentos. Porque essas etapas, elas são chatas, eu confesso, de criar. Mas elas vão te trazer uma clareza, elas vão te trazer uma força, elas vão fazer com que você consiga ter uma tranquilidade no seu caminhar que você talvez não tenha hoje. Mais do que olhar para a organização, mais do que até você pensar naquele planejamento bonito, estético, é você olhar para os processos do teu negócio. Quais são as etapas de cada segmento que você tem? Quais são as etapas de cada parte da sua empresa? E você pode estar se questionando, cara, a minha empresa é pequena, eu tenho uma microempresa, eu tenho só apenas eu, ou às vezes eu tenho 1 ou 2 colaboradores. Não importa. Crie as etapas para cada área do seu negócio. Isso vai proporcionar você conseguir enxergar isso de uma forma macro. E quando você enxerga isso de uma forma macro, você consequentemente otimiza as ações, você encurta o caminho. Sabe o famoso pegar atalho? Não é que você vai pegar um atalho, mas é que a curva vai ficar mais fácil, ela vai ficar menos acentuada. Ou quando você tem as etapas muito bem definidas, você sabe em que momento você tem que pegar a pista suja para que você ataque aquela zebra, em que momento você tem que dar aquele toque no freio para que você consiga sair dessa curvinha alta, e você só vai ter essa noção se você tiver essas etapas muito bem definidas. Então, o segundo como que eu deixo aqui para a pista molhada é: defina as etapas do seu negócio. E o terceiro, para a gente finalizar, é acelera, irmão, acelera. Zé, como assim? Não é tempo para você ficar trancado no seu escritório, atrás do teu celular, olhando
para rede social. Você tem que acelerar, você tem que conseguir ir para o campo de batalha. O teu tempo é mais curto, o teu tempo de ação é menor. Você tem maior distração, você tem maiores distrações, então, consequentemente, você vai precisar ser mais rápido. É o famoso TBC, tira a bunda da cadeira. Sai de dentro do teu escritório, vai para o campo de batalha, vai ouvir teu cliente, vai ouvir teu fornecedor, vai conversar com o teu lead. É hora de você ser menos reativo e mais ativo. Então é ter clareza, objetivo e assertividade na sua comunicação. Você criar as etapas certas, você ter o passo a passo dos seus processos bem definidos e você tirar a sua bundinha da cadeira e você ir para o campo de batalha. Você de fato colocar o peito aberto para tomar pancada, porque o cara que produzir mais vai ter um resultado maior. Espero ter feito sentido. Comenta aqui pra gente, segue a gente se fez sentido esse vídeo, compartilha esse conteúdo com outras pessoas. A gente gasta tempo, a gente gasta energia, a gente destina muita energia para que isso chegue até você. Então, cara, dá like no vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo se fez sentido, se você achou que mudou, te trouxe clareza ou não, que vai ser um prazer te responder. Grande abraço, valeu!